foi divulgado ontem pela Conab, pela Companhia Nacional de Abastecimento, uma projeção para a safra 2016-2017 de 215 milhões e 300 mil toneladas. Uma projeção que é 15,3% superior à safra passada. Sobre esse assunto, eu converso agora com o João Pedro Curti Dias, analista de agronegócio aqui do SBA, no nosso bate-papo informal do agronegócio. João, bom dia. Bom dia. Essa safra aí é otimista demais? Olha, é uma realista. Vamos falar o seguinte, você teve um ano muito ruim o ano passado, a safra 2016, faltou chuva, especialmente na região do Mato Piba, Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos do país. Você atrapalhou a safra de milho de segunda safra, que é a segunda safra em grãos do Brasil. Nós estamos falando hoje de um aumento de 184 milhões para 215 milhões, ou seja, estamos falando de um aumento de 31 milhões de toneladas. É extremamente significativo esse aumento. Você tem a soja, como sempre, é o carro-chefe da produção brasileira, alguma coisa por volta de 103, 104 milhões de toneladas. Houve um aumento na área plantada, pequeno, mas houve mais de 600 mil hectares. E também você tem, nós estamos falando em 33 milhões de área plantada de soja. Cada vez mais cria-se a segunda safra na área de soja, seja no sul do Brasil com trigo, com cevada, com outros grãos, canola, etc., seja no centro-oeste, do Paraná para cima, também com trigo, mas também do Paraná para cima. O Paraná já é um grande produtor de milho segunda safra. Quando você teve as condições climáticas que após o vazio sanitário da soja, 15 de setembro, você teve condições de plantar soja, no caso do Mato Grosso, você que tem agora já está se colhendo soja no Mato Grosso. E alguns, Paraná também, alguma coisa colhendo. No sul de Mato Grosso do Sul também nos próximos dias deve começar a colher. Então, quando você teve isso aqui, você tem condições de aproveitar uma janela ideal para plantio de segunda safra, do milho de segunda safra, especialmente. Porque você pega ainda umidade, chuvas, o milho se implanta, se estabelece e você tem condições, gera uma perspectiva de uma safra boa. Nós estamos falando em 11 milhões de hectares de milho segunda safra, com uma produção acima de 57, 58 milhões de toneladas. Então, você vê um quadro, esse é o número que a Conab e a própria IBGE também trabalham. Sim. Nós temos informações, a Raíssa Lomonte esteve ontem na cobertura da divulgação dos dados da Conab e ela traz agora mais informações para a gente. Vamos acompanhar. O aumento da safra de grãos para 2016-2017 é de 28,6 milhões de toneladas, ou 15% na comparação com a safra anterior. Os dados são do quarto levantamento da safra divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Bom, nós estamos estimando uma produção de 215 milhões de toneladas de grãos. A safra anterior foi uma safra muito difícil. Nós tivemos perdas muito grandes. E esse número de aumento de 15% em relação a ela nos traz uma tranquilidade, mas nós retomamos muitos dos produtos no nosso histórico em termos de produção. A área total também tem previsão de crescimento em 1,3% quando comparada à anterior e pode chegar a 59 milhões de hectares. Para a soja, a projeção é de aumento de 8,7% na produção, pode atingir 103,8 milhões de toneladas. O milho, primeira safra, deve alcançar 28,4 milhões de toneladas, com um aumento de 9,9% ou 2,5 milhões de toneladas, e a ampliação de 3,2% de área. Estamos com uma boa produção de feijão. O milho, primeira safra, vai ter um aumento de área e, consequentemente, de quantidade disponível aos agentes econômicos, e a soja tem um aumento de área de 1,2% e é um produto muito importante para o Brasil porque faz parte do processo de exportação. Já a produção de trigo cresceu 21,5% acima dos números de 2015 e alcançou 6,7 milhões de toneladas. Raíssa Lomonte para o SBA. João, essa projeção positiva se deve à recuperação das culturas devido às situações climáticas que favoreceram essa safra? Basicamente, sim. Você teve isso e o produtor também não desanimou. Ele continua investindo em tecnologia, o aumento de consumo de fertilizantes foi significativo em 2016, estamos chegando a 32 milhões de toneladas. Ou seja, ele não desistiu, continuou aplicando, o tempo está ajudando, possivelmente nós teremos uma safra recorde. Vamos ver os números agora? Nós temos aqui na tela aqui os números. Primeiramente, nós temos a produção de grãos Brasil, safra 2016-2017,
que tem uma projeção de 215 milhões de Esse foi o toneladas. número que foi falado, né? Você botou entre 28 a 30 milhões de toneladas a mais em relação ao ano passado. Um aumento de 15,3%. É extremamente significativo. A mais do que na safra passada. Nós temos uma outra tela que fala mais sobre a projeção que a Conab fez. Safra 2016-2017 de hectares, por hectares aqui, ó, 59 milhões de hectares. Houve um aumento de 1,3%. O aumento foi significativo? Foi. Em relação à situação de 2015, porque as áreas de fronteira agrícola recente, como o caso de Matopiba, sofreram muito. Então, isso há uma retração natural do mercado. Mesmo assim, nós aumentamos 745 mil hectares. 745 mil hectares era um área de pastagem. Normalmente, deve ser quase tudo pastagem degradada e que passa a entrar no processo. Então, é muito importante isso. E, principalmente, se você conseguir fazer com que essas áreas novas, elas entrem na produção de grãos e também permaneçam na integração, seja agricultura pecuária e floresta, porque isso dá sustentabilidade ao processo. Então, esses números aqui vêm de encontro com o que você falou agora há pouco, que houve um maior investimento por parte do produtor, né? Foi uma das Ele poucas pegou coisas, áreas degradadas. uma das poucas coisas no Brasil que investiu, além do combate à corrupção, que cresceu bastante, graças a Deus, o investimento no agronegócio continua também firme. Os demais setores da economia ainda estão arrefecidos, indústria, serviço, comércio e tal, mas o agropecuário está reinvestindo. O produtor rural, o senhor e a senhora que nos assistem, sobrou um dinheiro, ele não aguenta, ele põe na fazenda, ele compra, arruma cerca, ele bota calcário, compra gesso, bota mais adubo, ou seja, o patrimônio dele está ali, então ele reinveste. Isso é extremamente positivo para a economia brasileira. E o importante também é que o produtor está cada vez investindo mais, né, João? Ele não está deixando com que a crise, com que a situação financeira do país comprometa a produção. Ele chia, porque falta infraestrutura, agora nós estamos colhendo a safra de soja, você vê o preço do mercado mundial numa faixa de 10 e 20 dólares por bushel, e isso dá 23, 24 dólares no porto, o dólar caindo, ele fica um pouco preocupado. Mas já aconteceu isso em outras ocasiões, ele superou esses problemas, ele já tem alguma coisa vendida e assim vai. Alguns produtos, que ele comentou, o cara da Conab, importante, alguns produtos do mercado interno, feijão. Aquilo que nós sempre falamos, faltou um pouquinho de feijão, ele dispara o preço. Sobrou um pouquinho, ele cai lá embaixo. Nós temos Você não números tem a válvula de escape da exportação. com relação à safra, que mostra até o feijão também. Vamos ver aqui a safra por cultura, a projeção por cultura. Olha aqui, ó, soja, nós temos uma projeção de 103 milhões de toneladas, um aumento de 8,7%. O milho, e nós temos uma projeção para a primeira safra de 28 milhões de toneladas, aumento de 9,9%. O feijão, que você comentou, olha lá, deve aumentar em 25%. Agora vem a pergunta, será que em 2017 nós não teremos o preço do feijão lá em cima, como aconteceu em 2016? A grande questão é o seguinte, se cair muito o preço, como está caindo hoje, principalmente no Paraná, em Minas, a região de produtores de feijão primeira safra, você desestimula o plantio da safra seguinte, segunda e terceira safra. Aí o mercado vai se ajustar. Feijão precisaria ter uma política um pouco mais, o governo investir mais nessa área, especialmente em pesquisa. O grande problema do feijão é que a nossa produtividade ainda é baixa. Nós temos que investir mais em pesquisa, mais material genético, maior resistência ao ataque de doença e praga, maior extensão rural para chegar com tecnologia a um número maior de produtores de feijão, porque feijão é um produto básico do mercado brasileiro. Então, toda a casa do Brasil, o feijão faz parte da rotina do dia a dia. Outro fato positivo é o arroz também. O arroz pesa muito. A população de baixa renda, o arroz é uma fonte importante de alimento para a população de baixa renda. O arroz subindo para 14, 15, 16 reais o pacotinho de 5 quilos, dá um susto na turma aí. Então, à medida que ele recua um pouco de preço e a produtividade seja boa, pode ser que caia esse preço ao nível de consumidor, o que também não é ruim, não. Então as projeções são as melhores possíveis para um ano tão difícil que todo mundo se espera, né? Nós temos ainda um trecho grande pela frente. Você tem nesse momento a chuva no sul do Brasil que se preocupava com La Niña, não está acontecendo, que era escassear a chuva, não está acontecendo, ao contrário, está chovendo até pouco demais em algumas regiões. Você tem um calor excessivo, isso complica, isso afeta um pouco a fisiologia da planta, especialmente a soja, que nesse momento ela está florando, formando vagem, enchendo grão. Mas, até agora, a situação está boa. As doenças e pragas também não foram tão fortes, não vieram com tanta intensidade esse ano como aconteceu ano passado.
e o produtor está cuidando da lavoura. Isso é o mais importante, é isso, está fazendo a parte dele. João, obrigado pela participação. Bom trabalho.